Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo do Instagram e boa noite todo mundo do TikTok. Chegamos a mais um sábado, mais uma oração para a gente se reunir, para reunir em família, para reunir com os amigos ou para nos reunirmos aqui pela internet, porque também somos uma grande família, a família Inácio Daniel, né? O grupo Inácio Daniel, a casa Inácio Daniel, tudo isso pertence a vocês. É um trabalho do Cristo para vocês. E as nossas noites de sábado são as noites que eu mais gosto de estar. Porque a gente pode conversar, a gente faz oração, a gente faz muita coisa legal. E eu me sinto muito bem, obrigada, compartilhando com vocês essa noite. Esse pequeno espaço da noite que a gente fica juntos. Quero convidar vocês também, porque assim que eu sair da nossa oração, e hoje a gente vai ter que terminar a oração em ponto, eu vou entrar numa live, tá bom? Entrem no Instagram, eu vou entrar numa live com o pessoal de Mato Grosso do Sul. Tá tendo um congresso, um evento, e lá em Mato Grosso do Sul, e eu vou entrar ao vivo, só que online, nesse congresso. Já prometi para o meu amigo Alexandre que no ano que vem também faço esse congresso com eles lá de forma presencial. Então, Mato Grosso do Sul, ano que vem, nós vamos fazer 2 congressos com vocês, provavelmente em abril, em Campo Grande, tá bom? Mandar um beijo grande para Mato Grosso do Sul, que me recebeu com muito amor, com muito carinho, no último final de semana. Então, assim que a gente terminar aqui, nós vamos para outra live no Congresso Espírita que vai está acontecendo e eu entro logo após a nossa oração, tá bom? Vocês estão todos convidados a participar junto comigo. Amanhã eu vou gravar um vídeo muito especial, mas eu não vou suportar de forma nenhuma passar esse sábado, né? Esse momento da noite sem falar para vocês o grande presente, a grande honra que eu recebi essa semana. Vocês sabem que eu sempre digo que eu sou uma cearense pernambucana, né? E eu sou mesmo uma cearense pernambucana, porque eu tenho Pernambuco como um país, né? Pernambuco, meu país mesmo, e Pernambuco como o meu estado também, e Recife como a minha cidade. Recife também me presenteou com um grande carinho, um grande abraço, né? Que foi com o título de cidadã recifense, que foi maravilhoso, né? Recife, sempre que eu vou, me abraça como filha mesmo. E essa semana eu recebi o título de cidadã pernambucana. E como eu amo Pernambuco, como eu amo o povo de Pernambuco, como eu amo estar em Pernambuco. Sempre que volto a Pernambuco eu me sinto em casa, eu sinto que eu voltei para um lar. Então eu sempre digo que eu sou uma cearense pernambucana. Quero agradecer também pela bondade, o carinho do deputado Antônio Moraes. Para vocês terem uma ideia, nós nunca nos conhecemos pessoalmente. Sempre quando ele procurou para esse título, foi pelo trabalho feito, pelos amigos em comum, o que ele via, né, ali na concha acústica. E eu quero agradecer imensamente a ele. E lógico, né, vou receber o título. Aliás, vou voltar para receber os 2 títulos. E vou receber o título de cidadã pernambucana em agosto, se Deus quiser. Lua Amorim está organizando tudo. Quero agradecer também a Lua e a Petrúcio Amorim por ter feito parte dessa minha caminhada também, né? No título de cidadã pernambucano, sem esquecer de agradecer a todos os meus amigos de Recife, o Centro Espírita Irmã Gertrudes, Fabinho Tinoco, agradecendo ao Grupo Fraternidade de Luz, ao Pai Ebert, a Fabiana, a Andréia. É muita gente boa que tem em Recife, são os meus irmãos, né? Então, quero agradecer especialmente a Lu Amorim,
por toda a organização lá em Recife, porque Lua me ajuda dentro dos projetos de caridade também, dentro dos meus passos ali, em tudo que eu necessito. Então eu gostaria muito de agradecer. Lua é uma irmã também, né? Eu arrumei muitos irmãos, muitas pessoas ali que me colocaram no colo, e eu vou dizer para vocês que me colocaram no colo num dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu passava pela perseguição. Então, esse povo de Recife, esse povo pernambucano, tem em mim uma fã. Eu sou uma fã de Pernambuco, eu sou uma fã de Recife, eu sou uma filha do todo o sertão ali pernambucano e do sertão cearense também. Então, eu sou uma cearense pernambucana. E amanhã eu vou gravar o vídeo, que eu não poderia deixar de gravar, mas eu também não poderia deixar de agradecer aqui a todos vocês, né? Por tanto carinho, por tanto amor. E realmente eu me sinto mesmo muito amada. Nessa caminhada eu tive muitos obstáculos, muitas pedras, muitas coisas difíceis, mas eu não posso negar o tanto de amor, né, que eu recebi de vocês. Vitor Vieira, meu amado, um beijo para você. Então, eu recebi muito amor e recebo muito amor de vocês. Então, não tenho o que reclamar de jeito nenhum. Então, agora uma cearense pernambucana com muito orgulho, com muito amor. E uma cidadã do mundo, né? Onde a caridade vai, eu me torno uma cidadã. E quero dizer para vocês que o meu maior título, vindo de Pernambuco, de Recife, é o povo. O povo foi o meu maior título, o amor do povo. Eu já tinha esse título, mesmo antes de passar por qualquer procedimento legal, que a gente sabe que é necessário. Mas eu já tinha o maior título do mundo, o amor desse povo. Muito obrigado, Recife. Muito obrigado, Pernambuco. Eu fiquei sentada quando recebi, né? Fiquei sentada pensando o quanto a gente trava um caminho no bem, muitas vezes passa por momentos difíceis, mas Deus está sempre mostrando que vale a pena, que existe muito amor, muita gente boa, existe muita gente do bem, existe muita coisa boa. Então, eu quero dizer para vocês que depois a gente vai conversar, mas eu já falei no Instagram, eu estou com uma ideia aí em procedimento de fazer uma caravana para as cidades mais pobres do Brasil. E eu quero aproveitar para falar isso porque hoje é dia do refugiado, né? E vocês sabem do amor que eu tenho pela fraternidade, do amor que eu tenho pelo povo de Desaleca, por aquele povo que é batalhador e por todos os refugiados que estão em vários países, inclusive no nosso. Então hoje nós também faremos a oração em homenagem a eles. E baseado nos exemplos da fraternidade, baseados no exemplo do Wagner, baseados no exemplo da Clarissa, eu senti no meu coração de montar caravanas para as cidades mais pobres do Brasil. E então, a minha primeira caravana, que a gente já está montando, vai ser para o sertão, em Moxotó, sertão pernambucano. Então a gente já está começando a fazer a organização. Eu vou abrir a caravana para todos vocês do Brasil e vocês poderão estar conosco. Ali a gente quer levar comida, roupa, brinquedo, a gente quer fazer comida lá também, a gente quer levar cabeleireiro, manicure, a gente quer levar música, a gente quer levar médico, dentista, optometrista, né? Oftalmologista. A gente quer levar uma caravana cheia de muita caridade, de muito amor, de muita diversão também para essas cidades, né? Conhecer as necessidades desse povo e também ajudar no que a gente pode ajudar, né? Pedir ajuda também para aquelas pessoas que estão ali mais próximos. E a caravana vai ser aberta para todos vocês. A gente vai organizar bem direitinho. Claro que vai ser a primeira, né? E a gente está organizando, a gente está indo atrás. Atrás também do pessoal, né? Dos prefeitos, dos governadores, porque em que pese eu não atuar na política, e eu já disse isso milhões de vezes, a gente precisa, né? Pedir autorizações, a gente precisa pedir colaboração para entrar nas cidades e levar a nossa caravana do bem. Então vai ser música, vai ser palestra, vai ser comida pronta, vai ser cesta básica, blusa. Você
pode levar o que você tem. Você pode dizer, Mayra, mas eu não sei, eu não tenho nada. Tem sim. Você tem seu abraço, você tem o seu carinho, você tem sua palavra, você tem isso para oferecer e é muito amor. Então essas caravanas vão ser rodeadas assim de muito amor, de muita coisa boa e você também é o nosso convidado. Agosto, 14, 15 e 16, eu estarei no Congresso Espírita de Juiz de Fora, Congresso JF. Estarei os 3 dias. Eu tenho participação os 3 dias. É a primeira vez que eu faço um congresso em 3 dias, tá bom? Então, o bom é que eu tenho participações e depois eu fico livre dentro do congresso. Então, quem quiser se inscrever para o congresso, eles estão fazendo esse congresso e tudo que arrecadar vai ser doado para as famílias que perderam tudo, né, nas enchentes, nas chuvas, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então eu estarei 14, 15 e 16 de agosto no congresso de Juiz de Fora. Então, você entra lá no Instagram Congresso JF e eles vão te dizer como fazer a inscrição, te auxiliar. Vai ser muito importante também. Nós passaremos 3 dias lá, ouvindo muitas palestras, ouvindo muitas coisas boas, ouvindo tudo isso, né? Para que a gente possa enaltecer, né? A Jesus, a espiritualidade, a tudo isso. Claro que a irmã Gertrudes vai estar nas caravanas, inclusive vou precisar da ajuda deles, porque como eles fazem o Natal do Sertão, no sertão pernambucano, eles conhecem também, né, todo aquele sertão e onde a gente pode se ajustar. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu ainda vou fazer reuniões. Essa ideia nasceu na semana passada, né, no horário do almoço. Então a gente vai se reunir já para fazer tudo isso, o Centro Irmã Gertrudes. Grupo Fraternidade da Luz, Luá, Amorim, Leia e muitos outros amigos ali também vão estar juntos para que a gente possa, né, ajudar da melhor forma possível, tá bom? Tô não, meu amor, eu tô com a voz anasalada, não tô? E também meio inchada. Eu tenho uma sinusite, de vez em quando, que me pega, que não é normal. Vocês já presenciaram isso, né? Às vezes eu passo dias assim. E aí fecha tudo, e aí é remédio e muitas coisas, né? Mas eu já tô até acostumada, sabe? Já tô até acostumada, então não se preocupe que tá tudo bem. É só uma sinusite, mas já tem tô tomando muitos remédios e eu acho que daqui para amanhã vai estar melhor, hein? Então, é isso. Então, aguardem nossa caravana, porque vai ser maravilhosa também. Agosto tenho, e aí eu vou passando para vocês. A Casa da Caridade, ela vai ficar de recesso do dia 4 de julho ao dia 19 de julho, tá bom? Mas nós estaremos aqui normalmente na internet fazendo os conteúdos. A casa fecha para cuidar de algumas coisas que, né, estão para ser cuidadas lá, para a produção do restante dos tijolinhos, que requer que seja ali no salão, porque o pessoal que faz os tijolinhos, eles ficam tendo aquele cheiro muito forte, é muito quente, para projetar os nomes nos tijolos. Então, vai fechar para tudo isso, e eu espero que até o fim do ano a gente já consiga estar com a nossa parede de tijolinhos completa, se Deus quiser, se Deus quiser. E aí depois, quando a gente terminar de colar todos os tijolinhos, aí eu abro para quem não adquiriu o tijolinho e eu abro as vagas para quem quer comprar também, tá bom? Então, muito obrigada, a gente conseguiu comprar os moletons para os idosos, são 47 homens e 48 mulheres nos 2 asilos. A gente também conseguiu comprar para 2 postos sociais, que chamam aqui, de centros espíritas que tem, eles abrem postos sociais, que trabalham nos domingos somente, então a gente encaminhou ontem muita doação para que 2 voluntários em comuns com a casa também levem, depois a gente vai mostrar aqui a entrega e tudo mais. Nós conseguimos também para que eu mande para o pessoal do combate feminino ao câncer, tá bom? Então, vocês têm nos ajudado demais. E a nossa principal conta hoje, dívida hoje,
é cesta básica, então eu conto muito com a ajuda de vocês para que a gente possa conseguir também pagar as nossas cestas básicas e conseguir dar continuidade nos projetos, tá bom? O pessoal do Instagram, será que paralisou? Olha se o pessoal do Instagram paralisou por conta da internet. Tá normal? Beleza. Pronto. Então hoje eu quero começar a nossa oração. Ó, meu café aqui. Olha só, as velinhas que eu ganhei vieram diretamente de Fátima, em Portugal, tá bom? Essas velas são muito especiais, vieram de Fátima, aquele lugar fantástico. E hoje eu acho que essas velas vieram em bom momento para todos nós, para nossa oração. Nossa água fluidificada e também a água de beber durante a live, tá bom? Hoje a nossa oração vai ser feita começando com um acontecimento de ontem que eu acho que quase matou todo mundo de susto, não é verdade? Ontem, por volta de 1h da manhã, mais ou menos, alguns de nós receberam, ou grande maioria, recebeu o quê? Um alerta da Defesa Civil e toca uma sirene. Muita gente acho que nunca nem presenciou isso, né? Muita gente foi a primeira vez que escutou. E tinha um alerta lá, escrito uma palavra o quê? Misantropia. E ficou todo mundo com muito medo. Ficou todo mundo, né? Acordou todo mundo assim, na urgência, né? E só depois a gente foi saber o quê? A gente foi saber que foi uma invasão no sistema, né, da Defesa Civil. Inclusive a Polícia Federal já foi acionada para investigar. A plataforma foi retirada do ar, né? Então, assim, esse sistema da Defesa Civil, ele existe justamente para avisar a população sobre os perigos eminentes, né? Chuvas, deslizamento, tempestade, né? Todas essas coisas que são assustadoras. Então, eles funcionam assim, eles funcionam para poder alertar a população disso. E ontem, grande parte de nós acordou sem saber o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Existe algum perigo? Eu preciso correr, eu preciso sair de casa, eu preciso fechar a casa, eu preciso, sei lá, a gente acordou todo mundo assustado. A primeira coisa que eu quero dizer é que esse alerta falso serviu para que a gente entenda também que a gente não está tão preparado para ter contato com os nossos irmãos de outro planeta, como a gente pensava, não é? Porque muita gente achou, pela palavra, muita gente achou que era extraterrestres que estavam invadindo. Foi verdade, muita gente achou, né? Porque houve uma grande invasão, o quê? No Google, para quê? Para saber o que é que significava a bendita daquela palavra. Então a gente acordou, né, sem saber. E muita gente que se sentia preparado, que tinha curiosidade, que achava que queria até mesmo ter, né, essa experiência com irmãos de outro planeta, viu que não está tão preparado assim, é ou não é? Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acordei sem entender nada, com meu filho me mostrando o alerta. Eu olhei a palavra, eu olhei no Google, eu tentei acordar o meu esposo, que não se mexeu, inclusive. Então, assim, ali eu percebi isso, eu percebi que a gente não é tão corajoso e nem está tão preparado para falar com os nossos irmãos de outro planeta como a gente acha que está. A gente não está. Eu lembrei muita coisa, eu lembrei de quando eu era evangélica, né, da congregação, que eles acreditam, têm a crença de que haverá um juízo final e, portanto, uma trombeta irá tocar, né, algumas trombetas, mas primeiro vem o som de uma primeira trombeta, e eu não sabia se realmente vai que é assim mesmo, que, sei lá, vai que a espiritualidade diga, peraí que nós vamos, já que a gente sussurrando, falando, não está resolvendo, vamos tocar uma trombeta aqui e acordar esse povo de uma vez por todas, já que nada que nós fizemos, ou que nós mostramos, ou ensinamos deu certo. Então, misericórdia, eu mesmo,
eu mesmo me acovardei. É melhor um covarde vivendo do que um valente morrendo. Eu tenho esse ideal. Então, nem me meto de jeito nenhum a dizer que eu tenho vontade de ter essa experiência. Eu tenho medo. Oxe, como é que eu não tenho medo? Eu tenho medo, sim. Então, eu sempre disse que a gente não está preparado para ter esse contato. Por quê? Porque a gente ainda não sabe amar nem aqueles que estão próximos, aqueles que têm o mesmo formato, aqueles que muitas vezes têm o mesmo ideal. Então, assim, eu vi que ali, ninguém estava pronto. Ninguém estava pronto. Deus me livre. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu não posso nem dizer que no Nordeste a gente tem um ditado que diz quando a gente está com muito medo. E eu não posso dizer aqui, mas eu estava realmente com muito medo. Eu nem dormi direito o restante da noite. Eu sabia lá, eu entrei várias vezes na internet e só vai ter a explicação lá por de manhã, sei lá. A gente não sabia o que fazer. Então, ontem nós temos que nos tocar que nós não somos tão corajosos como nós imaginávamos. Nem eu, nem você somos tão corajosos. É melhor admitir. Então, mas tirando tudo isso, essa parte que depois a gente sorri, por quê, né? Exatamente, Adelaide, é exatamente isso aí que eu não posso falar, mas eu tava. E aí, tirando toda essa parte, né, de susto, de tudo que a gente ficou, eu trouxe esse assunto porque me veio uma pergunta sincera. Se o alerta fosse real, a gente estava preparado? Se esse alerta fosse real, a gente estaria preparado? Será que estaríamos preparados para agir, seja o que fosse que estivesse acontecendo? Será que quando chega assim os grandes momentos da nossa vida, nós estamos preparados? Ou nós esperamos os momentos acontecer para que a gente possa se preparar? E aí a gente descobre, durante o momento acontecendo, é que aí sim é muito mais difícil você aprender a nadar já estando dentro do mar. É muito complicado. É muito complicado você não se preparar para uma prova física e começar a correr no meio dela e se sentir despreparado, sentir o despreparo mesmo que você precisava. Então, será que quando chegam os grandes momentos da vida, estamos preparados? Estamos preparados para a morte de alguém que nós tanto amamos? Estamos preparados para a nossa própria morte? Estamos preparados para uma mudança repentina no nosso profissional? Estamos preparados, muitas vezes, para uma mudança repentina dentro da nossa vida pessoal, dentro das nossas relações. Estamos preparados para mudar sempre que for necessário? Será que estamos preparados para uma doença? Aí, tudo bem, a gente sempre pensa em se preparar para as coisas ruins. Mas será também que a gente está preparado para a felicidade? Será que a gente está preparado para receber muitas coisas das quais nós acabamos pedindo? Nós estamos preparados para o sucesso, nós estamos preparados para a riqueza material, nós estamos preparados para uma nova oportunidade, para um novo amor, para uma grande alegria. Será que nós estamos preparados para receber tudo isso? Porque assim como a tristeza nos coloca à prova, a felicidade também nos coloca à prova. A prosperidade também nos coloca à prova. Todos os dias nós nos colocamos à prova, em todas as etapas da nossa vida. E é preciso que a gente se prepare antes do acontecimento. Porque nadar, depois que se é jogado numa piscina, sem saber, é muito mais difícil. Muitas vezes, algumas pessoas dizem, sabe como eu aprendi a nadar? O meu avô me jogou dentro da piscina e eu comecei a me afogar. Quase sempre, nessa historinha que a gente conta, existe alguém que naquele momento que você se afogou a primeira vez, pulou lá dentro e te empurrou para cima, para perto da piscina. Aí depois do susto, você entendeu que precisava aprender a nadar.
Porque dessa vez foi o avô tentando fazer você aprender o mais rápido possível. Mas depois seria o mundo, seria a humanidade, seriam as pessoas que iriam te empurrar em várias piscinas, em várias situações em que você ainda não sabia lidar. E sabe o que é pior de tudo isso? O pior de tudo isso é que quando acontecem essas situações das quais nós estávamos, sem preparo, ou físico, ou mental, ou espiritual, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos de quê? Nós nos arrependemos de não ter nos preparados. E muitas vezes nós temos todos os instrumentos e ferramentas para fazer isso. Nós temos no campo espiritual muitas ferramentas no que diz respeito à espiritualidade. No campo mental, muitas ferramentas no que diz respeito ao campo mental e no campo físico também. Por isso que a gente fala muito sobre essa integralidade entre o mental, o espiritual e o físico. Para quê? Para que a gente não seja pega de surpresa, como a gente foi pega ontem, né? Agora, o alerta em si não produz a preparação. Quem acordou ontem com medo, não sabia se era alienígena, não sabia se vinha um terremoto que nunca houve, não sabia, porque aqui em Brasília não estava chovendo, né? Brasília não estava chovendo, então a gente não, meu Deus, uma tempestade, não pode ser uma tempestade. Então o alerta em si não prepara você, agora ele verifica se você está preparado ou não, isso é fato. E a gente precisa fazer essa preparação, pois não é que a gente tudo de pijama, se viesse alienígena tudo de pijama, se o mundo estivesse acabando, nós tudo de pijama, eu com o pior de todos, inclusive, né? Pior de todos, que é aqueles que são mais folgados, mas enfim, era o que a gente tinha para aquele momento. É uma coisa também a aprender, é melhor comprar uns pijaminha novos, né não? Porque se acontecer alguma coisa, a gente tiver que sair para a rua, pelo menos, seria, né? Pelo menos seria assim, de um pijaminha novo, uma coisa mais moderna. Mas era com o que tinha. E é justamente assim, quando esses alertas chegam, quando essas coisas chegam, a gente precisa estar preparado. Então a preparação ela é no dia a dia, ela não pode ser só depois do alerta. Agora que nós tivemos esse alerta, que esse alerta descobrimos que foi falso, agora a gente já pode usar ele como exemplo e a gente já pode nos preparar pensando que uma hora pode acontecer. Agora, nesse alerta existiu uma palavra muito estranha, né? Uma palavra estranha para um sistema que foi criado para salvar vidas. Dali, você viu assim a palavra misantropia, que significa o quê? Misantropia, quando todos nós, aí eu acho que alguns já sabiam, mas eu não sabia. Misantropia significa aversão, desprezo ou desconfiança generalizada em relação ao ser humano e à humanidade. Aversão, desprezo ou desconfiança generalizada em relação ao ser humano e à humanidade. Curiosamente, essa palavra tem um significado totalmente oposto à benevolência, ao altruísmo, né? Ao amor e ao cuidado com a humanidade que esse sistema foi criado para fazer. Então isso gerou com que a gente pensasse mil coisas sobre esse alerta. E um deles foi realmente a visita de irmãos de outro planeta. Mas a gente precisa pensar na simbologia de tudo isso que aconteceu. Primeiro, que mesmo sendo um alerta falso, eu já vi em alguns jornais, algumas notícias, que aí está bem conturbado, que foram adolescentes, outros dizem que não, enfim, que foi um hacker, isso a gente sabe, hackearam esse sistema. Se foram adolescentes, nós precisamos entender o significado disso para uma geração nova. Nós precisamos entender o porquê o uso dessa palavra em um sistema que iria acordar milhares de pessoas, milhões de pessoas ao mesmo tempo numa noite. Se é um adulto, a gente precisa entender
Por que que nós, com formação completa, porque aí os adultos eles têm a tendência a aprender para quê? Aprender com os obstáculos da vida. A criança é que aprende por conhecimento, o jovem aprende porque está em formação. E nós aprendemos porque muitas vezes nós erramos ao longo dessa caminhada. Nós precisamos pensar em que um instrumento destinado a salvar vidas, a evitar tragédias, transmitiu uma mensagem tão avessa a tudo isso que ele pregava. A gente precisa considerar essa mensagem, esse alerta, como uma mensagem de simbologia, né? Mesmo sendo um incidente, né, criminoso, um incidente que a gente pode falar tecnológico, que deve ser investigado, e eu sei que vai pelas autoridades, a gente precisa usar essa imagem para uma reflexão espiritual dentro de nós. Esse alerta representa tudo que nós vivemos e que nós trabalhamos para que não exista. Às vezes até as pequenas lutas, às vezes as pequenas guerras que nós travamos, muitas vezes contra situações que não gostamos e a gente acha pequena, ajudam, né? Ajudam. Essa palavra representada nesse sistema de forma errada representa a intolerância, representa a indiferença, a agressividade, a incapacidade de dialogar, a satisfação com a queda dos outros, a facilidade com que nós julgamos as pessoas e a violência nas palavras. Nós vivemos isso e estamos vivendo cada vez mais nesses últimos tempos. Tempos em que a era digital vem para nos ajudar, para nos facilitar. Tempo em que nós vivemos, né? Nós vivemos para melhorar. A tecnologia seria mais um dos instrumentos de evolução. Mas a gente está se perdendo um pouco dentro dela, né? Tempos em que a gente divide famílias por política, por religião. Tempos em que a gente prega perdão, mas verdadeiramente não perdoa. Tempos em que o nosso espírito congrega mais com a língua do que com o próprio espírito. Tempos em que a desumanização daqueles que pensam diferente estão cada vez mais em alta. Então, em muitos momentos, nós não recebemos a palavra misantropia no celular, no e-mail e nada disso. Mas a gente permite que ela seja instalada dentro do nosso coração. Para quem não sabia o que era misantropia, depois que a gente vai ver na internet tudo, eu fiquei pensando o quanto a gente vivencia um pouco da misantropia toda vez que a gente não combate essas coisas em nosso meio, no meio da humanidade. Eu acho que muitas vezes nós nos importamos mais com aquilo ou aqueles que gritam mais, que são mais violentos, que distribuem a fofoca, que distribuem o mau gosto, do que nos resguardamos, raciocinamos e julgamos os nossos próprios atos. Então a gente já vive essa palavra, a gente só não sabia o que significava, né? O que significava. O ato de alguém ou de algumas pessoas, que eu acredito que devam ter sido um grupo, que fizeram isso, justamente para quê? Qual era a intenção, né? Qual era a intenção que eles tinham para fazer isso? Causar medo, causar pânico, causar correria, causar tudo isso que causou em alguns lugares. E isso é uma falta de responsabilidade, porque algumas pessoas também poderiam ontem ter tomado atitudes desesperadas, em momento de desespero, que iriam ressoar para uma eternidade. Então, a misantropia começa, né, quando a gente começa a dizer: eu não gosto de mais de ninguém, ninguém presta, o mundo não tem solução, as pessoas são todas falsas, cada um deve cuidar apenas de si. Existe um ditado no Nordeste também, que é justamente assim, né, que diz assim: em tempos de farinha pouca, o meu pirão primeiro. Isso é uma representatividade
da misantropia que nós vivenciamos, criamos e executamos, ainda que ninguém soubesse o que significava a palavra misantropia. Quando a gente deixa de enxergar as pessoas e nós passamos a enxergar, né, apenas as categorias, os adversários, os títulos, os culpados, os obstáculos, nós deixamos de percorrer o caminho correto do homem de bem. Dentro do Espiritismo, existe no Evangelho segundo o Espiritismo justamente esse título, o homem de bem. E é isso que a nossa evolução produz, o homem de bem. Nós, durante as encarnações, durante a caminhada, com muitas, mas muitas provas, expiações, obstáculos, estamos nesse caminho para produzir o homem de bem que nós somos. Nós nascemos essencialmente para o bem. Não somos criados para o mal. Não existe compromisso reencarnatório para fazer o mal. Então, quando ele reconhece a existência do mal, mas também não perde a esperança no ser humano, quando ele reconhece a existência do mal, mas não permite que o mal destrua a sua disposição para o bem, aí sim ele está produzindo um novo homem, um homem do bem. A gente pode até reprovar uma atitude, mas precisamos evitar de odiar as pessoas. Principalmente, a gente pode defender a justiça, mas precisamos evitar a vingança. Pode estabelecer limites sem abandonar a caridade. Tudo isso que a gente pode fazer é justamente para mostrar que o homem de bem pode até se decepcionar com a humanidade, né? Mas ele é considerado um homem de bem, porque mesmo decepcionado com a estrutura humana do planeta em que ele vive, ainda assim não desistiu de amar. Decidiu não desistir de amar. Amor é uma escolha. Então, quando a gente escolhe não desistir de amar, é assim que nós estamos caminhando para a evolução. Muitas pessoas nos machucam, muitas atitudes nos machucam. Situações de injustiça, de sensação de injustiça nos machucam. O luto nos machuca. Então, tudo isso, todos esses machucados, todas essas pedras e obstáculos, pode fazer com que a gente entre em confusão sobre o que são atos isolados do ato em geral. Imagine que nós somos bilhões de pessoas no mundo inteiro. E na nossa vida, sei lá, vamos citar aí 20 ou 30 pessoas que nós vamos conhecer bem e que vão nos trair, ou que vão fazer algum mal pra gente durante a vida, ou que a gente brigou, ou que a gente nunca imaginou e praticou atos. Ainda assim, essa quantidade, ela é muito pequena em torno da humanidade inteira. Então a gente não pode generalizar uma coisa que uma pessoa fez, ou algumas, em todas as outras. É verdade que existe muita gente ruim, é verdade, mas existe muito mais gente boa. É verdade que existem pessoas que são falsas, mas existe muita gente verdadeira. É verdade que existe injustiça, principalmente nesse plano que é de expiação. Mas a verdade é que a justiça de Deus nunca nos abandonou. Eis o motivo, porque hoje eu estou aqui e você também. Talvez a nossa expectativa, e é uma expectativa espiritual, seja colocado muito no material. Nossa expectativa seja colocada unicamente em pessoas. Vou contar uma história para vocês. O meu filho menor, ele é muito pão duro. Eu não sei como é que chama na cidade de vocês, mas ele é muito mão fechada. Mão fechada de tudo. Então, tudo que é dinheiro que a gente dá para ele, tudo que é, sei lá, o que for, moeda, papel, ele junta. E ele consegue juntar em vários anos uma quantidade razoável. Mas ele não gosta de gastar. Ele não gosta de gastar de jeito nenhum. Então é muito difícil, inclusive a gente tem um pouco de preocupação com isso, porque a gente não sabe de onde veio isso. A gente não sabe de onde veio essa
tendência dele a isso. Então, precisa equilibrar também, né? Porque, veja bem, se a gente pedir para ele comprar alguma coisa, ele pergunta, é com o meu dinheiro? Se a gente brincar que é com o dinheiro dele, ele não compra. Mas agora tá nesse negócio da Copa, tá nesse negócio das figurinhas, tá nesse negócio assim. E pela primeira vez eu vi ele gastar um valor que ele juntou em figurinhas, em muitas figurinhas. Mas ele estava esperando que no meio dessas figurinhas viriam as Legends, né? Que são as figurinhas que são diferentes, são especiais. Ele abriu todos os pacotes, não veio nenhuma Legend naquele tanto de figura. E aí ele começou a chorar, e aí o pai dele falou assim para ele, você apostou todas as fichas num lugar só. E a gente não pode fazer isso. Talvez. Aí hoje ele está com um trabalhão aqui, hoje ele está com a mesa cheia de figura, tentando colar a figura, tentando ver qual está repetida, marcando no papel, para depois ir trocar as figuras para ver se completa esse álbum, porque a Legend mesmo não veio. Então, quando a gente aposta as nossas fichas somente em poucas pessoas, a gente acaba mesmo determinando na nossa mente e no nosso espírito que aquelas que nós apostamos precisam estar à altura, né? Precisam estar à altura da nossa aposta. E não é bem assim. Nos relacionamentos humanos, as pessoas erram. Não é porque a pessoa errou com você que você também vai simplesmente virar as costas. Você precisa fazer a justiça daquele que ainda vale a pena continuar, né? Então, esse negócio da figurinha também ficou na minha mente. É na hora, né? É na hora que a gente precisa, entender e pensar qual é a nossa proposta. Nós não podemos querer dos outros aquilo que nós não somos. Eu não ligo para ninguém porque ninguém liga para mim. Pois é, mas você também não liga para ninguém. Fulano não é um bom amigo, mas você também é um bom amigo. É preciso também repensar as nossas atitudes e não colocar na humanidade inteira erros específicos de outras pessoas. Agora, quando a gente fala em preparação, né? Sim, que alguém falou que o meu filho pode ser materialista, claro, né? Todos nós somos, uns menos, uns mais. É por isso que na idade dele, o que a gente está tentando fazer é equilibrar. É isso, por isso que eu disse para vocês que a gente tem um pouco de preocupação e por isso a gente tenta equilibrar ali isso que veio dele mesmo. Mas todos nós somos um pouco ou muito materialista. E aí a vida da gente é o quê? É equilíbrio. É preciso lidar com esse equilíbrio dentro do materialismo, né? Então, assim, quando a gente fala em preparação, não é medo. Se preparar não é ter medo, né? Não é preciso pensar em tudo de ruim que vai acontecer, não é preciso ficar pensando, né? Que vai ter um monte de terremoto, vai ter tempestade. Não é ficar vivenciando um sofrimento que pode nunca acontecer, não é isso. Não é também ficar desconfiando de tudo, achando que tudo que vai acontecer é ruim. Não é permanecer sempre num estado de tensão, não é isso. Se preparar não significa viver num alerta definitivo, porque isso também faz muito mal para o ser humano, isso faz muito mal para o espírito. Preparar não significa viver esperando a tragédia. Preparar significa se desenvolver em meios a dias tranquilos, né? As forças que a gente necessita para os dias difíceis. Dentro dos dias tranquilos, nós nos desenvolvemos para enfrentar os dias difíceis. Um atleta, quando ele vai fazer um campeonato, ele não começa a treinar próximo ao campeonato. Ele treina muito tempo antes. Inclusive, ele faz os treinamentos antes de saber se esse campeonato vai acontecer ou não. Mas se acontecer, ele está preparado. Alguém já viu um músico entrar numa orquestra e começar a tocar determinada música naquele dia? Não. Ele precisa aprender a tocar a flauta, a tocar o violino antes de ir para a apresentação. Senão, ele vai simplesmente ter um problema, ter uma decepção, passar uma vergonha.
Médico não abre o livro só na hora que você chega lá para se consultar. Os médicos estudam doenças que alguns deles, durante a vida inteira, não vão ter acesso. Isso é fato. Mas eles precisam estudar, porque quando você chegar lá no consultório, mesmo que seja rara essa doença, para que eles tenham, né? Para que eles tenham capacidade de te ajudar. Então, uma população não deve aprender apenas quando os fenômenos da natureza acontecerem. Uma população deve se preparar para todos os tipos de situações antes disso. Por isso que existem simulações, planos de contingência, treinamentos prévios de salvamento. A gente não estuda? Muitas pessoas, quando vão fazer cursos de brigadistas, enfermagem, muitas outras coisas, certo? Muitas outras coisas. Eles aprendem os primeiros socorros. Eles aprendem, né? Nós também deveríamos todos aprender como usar um extintor. Então a gente não deve esperar a enfermidade chegar para aprender a ter fé. Esperar a morte nos alcançar ou alcançar quem a gente ama, porque isso vai acontecer com certeza absoluta, para aprendermos a refletir sobre a imortalidade da alma. A gente não deve esperar uma discussão começar para aprender a controlar as palavras, né? A gente não deve esperar a velhice chegar para descobrirmos que o corpo é passageiro e que ele não se lembra. Ele não respeita passado. Seu corpo não respeita passado. Você pode ter treinado uma vida inteira. Se você entrar numa vida sedentária, em pouco tempo, ele desaparece, toda aquela construção física, músculo, tudo isso. Por quê? Não respeita passado. Quem aprende a perdoar as pequenas ofensas, né, está mais preparado diante das grandes decepções. Quando você aprende a lidar com as ofensas do dia a dia, quando chegar uma grande decepção, você estará mais preparado do que aquele que espera que nunca será ofendido. Isso não existe. Eu fui, eu serei, você também. O que vai mudar é como nós lidamos com essas ofensas, com esses obstáculos, com pessoas raivosas, com pessoas que produzem a injustiça simplesmente porque querem. Muitas vezes a gente acaba dizendo de pessoas más, a gente acaba diagnosticando até sem ter competência. A gente diz, fulano é narcisista, fulano é bipolar, fulano... A gente faz o quê? Dá uma doença sem a gente ter competência de diagnosticar para uma pessoa que não é doente. Ela só é mal. Tudo bem que a maldade é uma doença da alma, mas no plano físico, ela não é doente, ela é mal. É preciso lidar que as pessoas que têm a maldade mais exacerbada e não querem, né, e não querem tratar essa maldade, elas são apenas maus. E por um certo momento, a nossa infelicidade ou o nosso sofrimento vai preencher aquela pessoa. Então é preciso a gente se preparar para lidar com esse tipo de pessoas sem que isso precise acontecer. Nós já sabemos que isso vai acontecer. As grandes provas, elas são enfrentadas com os recursos que nós acumulamos ao longo das pequenas experiências de todo dia. Então você chega numa grande prova, né, e você já acumulou experiência. Agora, se você não acumula experiência, quando chega uma grande prova, você está tão despreparado de um modo surreal que aquilo para você cai como um golpe. Nós não precisamos de uma grande alegria para nos tornarmos gratos e agradecer. Nós precisamos agradecer tudo aquilo mais menino, equilibrando um prato de tomate ali na mão. Estou vendo que esse prato vai longe não. A gente não precisa esperar as grandes alegrias para comemorar. Comemore todas as pequenas.
Comemore o sorriso do seu filho. Comemore a nota que ele tirou. Comemore ele acordar com saúde. Sorria para quem está do seu lado. Agora, estamos preparados para a felicidade? Estamos preparados para aquilo que nós pedimos a Deus? Quando a gente recebe uma felicidade, quando a gente recebe uma bênção, quando a gente consegue algo que a gente gostaria muito, já parou para pensar que você precisa perguntar o que Deus espera que nós possamos fazer com essa bênção? O que é, que a gente pode fazer com aquilo que nós recebemos do alto? A felicidade não pode ser entendida como um prêmio. A felicidade ela é uma dádiva. Sabe por quê? Porque se a gente considerar a felicidade um prêmio, as pessoas ruins que praticam o mal estariam sendo premiadas. Porque elas sentem um tipo de felicidade na maldade que praticam. Então, felicidade não é um prêmio. Felicidade, ela é uma responsabilidade acima de tudo. Encontrar a felicidade, receber uma bênção, é uma responsabilidade do que fazer com aquela bênção que nós recebemos. Então, todo momento, nós entendemos que o homem de bem, aquele que caminha para a evolução, aquele que se prepara para grandes provas, aquele que se prepara para receber as grandes bênçãos, os grandes sucessos e tudo isso mais, ele não está protegido do sofrimento. Pelo contrário, Jesus nunca nos prometeu que nós não iríamos sofrer, mas Ele disse, eu estarei com vocês em todos os momentos. Então nós não estamos sozinhos, mas precisamos nos preparar para tudo que a vida no plano terreno nos traz. Ela nos traz alegrias, tristezas, elas nos trazem doença, mas também nos mostram dentro da doença o tanto de amor que recebemos. Elas nos trazem perseguições, violências, preconceitos, mas também nos mostra quanto aprendizado, quanto amor, quanto carinho, quanto bem essa humanidade nos traz. Talvez a gente esteja consumindo muita coisa ruim e esquecendo de abrir os olhos para as coisas boas que nós temos nesse plano. Então vamos fechar os nossos olhos materiais nesse momento. Abrir os nossos olhos espirituais, descruzar nossas pernas, nossos braços, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso a proteção para a nossa casa, a proteção para as nossas profissões, a proteção para a humanidade inteira, a proteção para os países que estão em guerra. Graças a Deus, tem Deus agido neles e a gente tem visto a paz se formar. Então pedimos, Senhor, cada vez mais a Tua paz nesses países. Pedimos ainda por todos os necessitados nas ruas, pedimos pelos nossos irmãos que estão em lares de acolhimento de crianças e de idosos, pedimos pelos nossos irmãos desempregados, pedimos a Bezerra de Menezes e sua falange que visita todos os hospitais e leve a cura a quem for de cura. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe da Humanidade, Mãe por adoção, que nos visite sempre que necessário, que guarde no seu colo maternal todos os enlutados, levando a certeza da vida e levando a certeza do amor. Pedimos ainda que ela guarde no seu colo maternal todos os nossos entes queridos que fizeram a passagem ao plano espiritual. Principalmente aos nossos irmãos que, porventura do desespero, tiraram a sua própria vida. Recebe eles, Mãezinha, e coloca eles no teu colo. Pedimos ainda a Maria Santíssima que abençoe as tentantes, as gestantes, as adotantes e todas as mães do mundo inteiro. Pedimos a São Francisco de Assis por todos os animaizinhos e que principalmente sejam protegidos da maldade humana. Pedimos ainda a todos os espíritos evoluídos que possam estar dentro dos lares, das famílias, ajudando a contenção de brigas e também trazendo a paz e o amor. Pedimos por todos os centros, igrejas, terreiros, barracões, todos os locais que professarem a fé em nome de Deus, que Ele ali possa estar. Pedimos também em nome de todos os nossos irmãos que não têm crença nenhuma, mas que praticam a espiritualidade, ainda que assim não a denomine.
Pedimos por todas as crianças do mundo inteiro, pedimos por todos aqueles que sofrem e clamam pelo teu nome. Pedimos pelos líderes religiosos, pelos palestrantes, pelos dirigentes das casas. Pedimos por todos aqueles voluntários do mundo inteiro, nas ONGs, em todos os locais religiosos. Hoje pedimos por todos os refugiados, pedimos por todas as ONGs que ajudam cada um deles a sair da situação difícil em que se encontram. Pedimos ainda a Deus, nosso Pai, que possa nos perdoar pelas nossas faltas, que possa engrandecer a nossa fé e nos conduzir no caminho da bondade. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Pedimos a Bezerra de Menezes e toda a sua falange que possa fluidificar essa água que logo após beberemos, que nela possa conter todos os remédios, que nos ajude a dormir, que nos ajude a ter paz. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Então, agora, daqui a 2 minutos, nós vamos entrar no congresso em Mato Grosso do Sul. Será pelo Instagram ou YouTube deles, mas está na página do Inácio Daniel, onde vocês podem entrar e assistir. Daqui a 2 minutinhos, a gente está entrando lá. Um beijo muito grande para os meus amores do TikTok. Um beijo enorme para os meus amores do Instagram. E até daqui a pouco.